Olá, boa noite. É com extrema satisfação que, em nome da Faculdade de Ciências da Saúde, do campus universitário da Universidade do Estado de Mato Grosso, do campus de Cáceres, do curso de bacharelado em enfermagem, e nós, do projeto de extensão Entardecer Científico, desejamos boas-vindas a todos vocês. Que os cuidados em saúde devem ser pautados em conhecimento e técnico científico, todos já sabem. Mas muitas vezes deixamos de lado a importância do trabalho em equipe e da nossa humanidade para a prestação de serviços em saúde, e sobre isso que procuramos conversar com todos nessa noite de hoje. A comunicação entre os profissionais e com o paciente e a família é uma peça fundamental para a criação de um vínculo, fundamental para a troca de informações e experiências. Levar amor aos cuidados em saúde produz efeitos positivos significativos na melhoria do bem-estar e da qualidade de vida. A interprofissionalidade permite a oferta de um cuidado integral com melhores resultados. E a utilização dessa tríade possibilita um cuidado humanizado, com uma equipe de trabalho em harmonia, o que, consequentemente, reflete na melhoria do atendimento. Antes de iniciarmos com a fala do palestrante de hoje, o professor doutor Neudson Martinho, e a pedido do nosso anfitrião, o acadêmico do curso de enfermagem do campus de Cáceres, Tiago Soares, e toda a sua equipe organizadora, gostariam de lembrá-los da importância de confirmar o credenciamento no EVEN 3, pois é a partir dele que iremos confirmar a participação de vocês e faremos também a emissão de certificados. O credenciamento será liberado às 19h30, horário da capital do estado de Mato Grosso, e ficará aberto por mais 20 minutos após o término do evento, ou seja, por volta das 8h20. Em caso de dificuldades em realizar o credenciamento, entre em contato conosco pelo chat, pela plataforma Eva Faesp ou até mesmo pelo e-mail do projeto de extensão. Vamos combinar assim: as perguntas vocês podem descrevê-las no chat, e ao término da palestra, um dos nossos auxiliares do ambiente virtual passará as perguntas para o professor Neudson. As acadêmicas do ambiente e auxiliares do ambiente virtual, a Diane Kelly, farão um registro e irão compartilhar com o professor Neudson ao final da palestra. Após o evento, vocês poderão realizar a avaliação, que ela é muito importante para nós. É através das respostas de vocês que nós, do projeto de extensão Entardecer Científico, faremos as nossas publicações científicas. Gostaria de pedir também que, durante a fala do palestrante, mantenhamos o microfone desligado, para que não haja interferências. E antes de iniciarmos, o nosso auxiliar de ambiente virtual, o acadêmico Tiago, irá passar um breve tutorial a vocês referente ao credenciamento, avaliação e emissão de certificado. Entendemos que essa plataforma e o evento online poderá gerar dúvidas. O tutorial foi encaminhado também no e-mail de vocês. Tiago, é com você. Oi, gente, boa noite, aqui é o Thiago, e agora nós iremos iniciar o tutorial do credenciamento e avaliação. Então, gente, iniciando, após vocês acessarem o link por meio do Google ou pelo link mesmo enviado para vocês, vocês serão direcionados ao site da Eva Faesp, como está aí no próprio slide. Vocês acessarão o login de vocês, caso não tenham, realizam
a conta de vocês. Acessando o login, vocês irão ser direcionados a outra página. A primeira imagem de cima é a área inicial do evento. Vocês verão o nome de vocês, como na figura no slide, e vocês irão olhar para o lado esquerdo, no caso, na onde está a setinha, que é a área de transmissão online. E vocês irão clicar nela, sendo direcionado à segunda fotinha de baixo, transmissão online. Nela, vocês irão entrar em credenciamento e, em seguida, apertar em confirmar presença. E assim o credenciamento será realizado no botãozinho verdinho, como está na imagem. Vai ser igualzinho a isso. Aí, nisso, quando confirmar, irá aparecer o celularzinho com um negocinho confirmando. Após isso, vocês irão fazer a avaliação do evento, retornando à parte inicial do site, ou mesmo vocês olhando sempre para o lado esquerdo, vocês irão procurar a função avaliação de evento. Clicando nela, vocês serão direcionados à segunda imagem do meio abaixo, onde irá ter várias perguntinhas que vocês irão marcar uma por uma. Após marcá-las, vocês irão confirmar a avaliação e assim sendo realizada. Após confirmado, irá aparecer essa mensagem. Aí o certificado será disponibilizado em, no máximo, 20 dias. Qualquer dúvida, vocês podem digitar no chat ou aguardar até o final do evento. O certificado, vocês irão clicar na opção certificado, como está na setinha. A palestra está quase iniciando. Espero ter ajudado. Estaremos mantendo o e-mail com o tutorial. Desejamos um ótimo evento e tchau, tchau. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada, Ana Raquel. E em nome da comissão organizadora deste evento, agradecemos mais uma vez a presença de todos, em especial da minha eterna professora que vi por aqui, professora Closeni, da UFMT. Muito obrigada pela presença. A palestra de hoje tem como tema habilidades de comunicação, harmonização e interprofissionalidade, a tríade necessária para a eficácia do cuidar em saúde. Ela será ministrada pelo palestrante Neudson Martinho, graduado em enfermagem, especialista em docência na saúde e saúde da família, mestre em enfermagem, em saúde comunitária e doutor em saúde, além de ser líder do grupo de pesquisas da UFMT e coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, também da UFMT. Bom, agora passamos a palavra para o professor doutor Neudson iniciar sua fala e, com muito carinho, desejamos a ele boas-vindas. Boa noite, professora Rosane. Antes de tudo, eu quero, na sua pessoa e na pessoa do Tiago, agradecer o convite, parabenizar a todos do seu grupo de extensão e pesquisa por esse evento. É sempre uma honra participar das coisas da Unemat, né? Eu acho que já sou bem antigo aí participando dos eventos da Unemat, né? Para mim é sempre um prazer, é sempre uma honra e um momento de aprendizagem. Na realidade, quando eu recebi esse convite da professora Rosane, eu fiquei pensando assim, o que eu vou trazer que não seja tão antigo, mas que não é novo, mas que é necessário. E hoje, mais do que nunca, eu vejo a necessidade de resgatarmos alguns conceitos, embora sejam conceitos teóricos, mas são conceitos, como diz Paulo Freire, que se materializam na arte do tocar e do amar, e do aprender e ensinar,
conceitos que eu considero importantes para nós que somos da área da saúde, principalmente nós enfermeiros, que somos aqueles profissionais que devemos ou deveríamos estar mais próximo das pessoas, da família, da comunidade, do usuário do Sistema Único de Saúde. Então, na realidade, o que eu vou trazer para vocês são alguns conceitos, e dentro desses conceitos, eu vou fazer uma analogia com a formação na área da saúde como um todo, com a formação específica do enfermeiro e com o cotidiano que nós observamos e vivenciamos na área hospitalar de modo específico. Eu vou compartilhar alguns slides para vocês, e à medida que a gente for socializando os slides, nós vamos tentando fazer essa tríade análise, essa tríade crítica analógica com a realidade que nós vivemos. Então, tríade, o nome já diz, 3, necessária para a eficácia do cuidar. Cuidado na área da saúde, de modo específico, cuidado na enfermagem, ele transcende apenas a arte de fazer um procedimento. Ele envolve, sobretudo, a habilidade de comunicação. E quando nós nos referimos à comunicação, aqui nós estamos falando de uma comunicação que vai além da escrita e da comunicação falada, mas uma comunicação terapêutica. E essa comunicação terapêutica, ela se dá pelo toque terapêutico, pelo olhar, pela afetividade, e como diz Leonardo Boff, pela habilidade de ter compaixão do outro, que compaixão é diferente do sentimento de ter pena. E não existe uma comunicação eficaz na área da saúde se não existe um processo de amorização. Então, esse binômio comunicação-amorização, eles consolidam o cuidado com efetividade. Um cuidado que ele vai além do corpo, que ele toca a alma de quem cuida e de quem é cuidado. Porque existe uma circularidade de energia, uma circularidade de sentimentos, quando realmente existe uma comunicação efetiva. Complementando este binômio, aí nós temos uma tríade, vem a interprofissionalidade, algo que no Brasil vem se discutindo como algo novo, mas que na realidade não é tão novo assim. Desde 1960 que o Canadá vem discutindo sobre interprofissionalidade. E outros países de primeiro mundo. Por que vem discutindo sobre isso? Porque cada vez mais está se comprovando que o saber fazer de apenas um profissional não é suficiente para atender às demandas e necessidades do resgate e manutenção da saúde de um ser humano. Porque o ser humano, ele é multidimensional, ele tem múltiplas necessidades, ele tem múltiplas demandas, que necessita de múltiplos saberes e múltiplos fazeres. E essa interprofissionalidade, ela realmente só existirá quando todos nós compreendermos que não existe um profissional hegemônico ou uma profissão hegemônica mais importante, mais poderosa do que todas as outras. Mas que todas as profissões são importantes e que os saberes e fazeres dessas profissões elas se complementam. Somente quando as pessoas compreenderem a necessidade e a importância dessa complementariedade de saberes e fazeres, a questão do respeito, a questão da decisão compartilhada, é que realmente nós teremos um cuidado eficaz na área da saúde. Então, por isso que eu trouxe essa tríade como necessária para esta eficácia. Quando nós falamos eficácia, quer dizer próximo ao ideal. Então, o cuidar e o cuidado na área da saúde, e aqui trazendo para o universo da enfermagem, que é a profissão, podemos dizer, que tem na sua essência o cuidar, ele não acontece se não existir essa habilidade de comunicação. Muito mais do que formar enfermeiros puramente técnicos, muito mais do que formar enfermeiros que saibam executar procedimentos de baixa, média e alta complexidade,
É importante que, antes de tudo isso, nós consigamos formar enfermeiros com habilidades de comunicação. Profissionais que saibam ouvir atentamente. Profissionais que saibam dar espaço de fala para o outro. Profissionais que saibam olhar para o usuário e para o paciente, além de alguém que necessita de um cuidado técnico. Profissionais que compreendam que normas e rotinas, muitas vezes duras, frias, de uma instituição de saúde, de um hospital, não é mais importante do que a dor de uma família. Não é mais importante do que o sentir de um familiar que está com seu ente querido ali dentro, ansioso por a notícia, ansioso por saber se ele está bem. E muitas vezes, a equipe de enfermagem ela é dura, ela é seca, ela é presa a normas e rotinas e a regras. E ela esquece que ser enfermeiro é muito mais do que ser técnico. Ser enfermeiro é advogar em favor do paciente. Ser enfermeiro é cuidar. E cuidar é, sobretudo, um ato de amor. Dentro desse processo vem a questão da amorização. Amorização é um conceito freiriano. Paulo Freire, apesar de ser advogado de formação, ele era um educador por excelência. Ele era um nato educador, não era um professor. Porque, como ele mesmo diz, existe uma grande diferença entre ser educador, ser professor e ser instrutor. Então, todo educador é um professor. Mas o verdadeiro educador é aquele que sabe dialogar. É aquele que compreende que quem ensina aprende e quem aprende ensina. Então, todo educador é um professor, mas nem todo professor é um educador. Professor, quando ele é só professor, aquele que não traz na sua alma a vocação de ser docente, ele é apenas um profissional que está ali para socializar conhecimentos ou técnicas. Mas muitas vezes, sem esse sentimento da circularidade dos saberes, de ensinar aprendendo e de aprender ensinando. E um instrutor, muitas vezes, é aquela pessoa que, o próprio nome já diz, só instrui, só ensina técnica. Desprovido de afeto, desprovido de amorização. Então, cuidado na área da saúde, ele, na realidade, no seu processo ontológico, ou seja, no fim dele mesmo, ele não existe se não existir amorização, se não existir comunicação. E não é aquela comunicação seca, não é aquela comunicação normativa, prescritiva, não é aquela comunicação positivista, mas é uma comunicação que ela se dá no universo da intersubjetividade. É o meu sentimento cruzando com o seu. É a minha alma abraçando sua alma. E nesse processo vem a interprofissionalidade. Mas como falar interprofissionalidade num país como o Brasil, que é um país cuja área da saúde valoriza uma formação extremamente biologicista, normativa, prescritiva, uma formação pautada em conhecimentos norte-americanos, conhecimentos puramente técnicos e muitas vezes tecnologia dura. Um país onde hipervaloriza algumas profissões em detrimento de outros. E que esta hipervalorização ela causa na equipe de saúde, muitas vezes, um desconforto relacional. E isso impede essa habilidade de uma comunicação em equipe, de um trabalho em equipe. E não existe interprofissionalidade se não existir um trabalho em equipe. E um trabalho em equipe só acontece quando existe o respeito ao saber fazer do outro. Quando existe a compreensão de que o saber fazer do outro complementa o meu. Quando existe a compreensão de que as decisões devem ser compartilhadas. Então, interprofissionalidades não é várias profissões trabalhando juntos, cada um no seu quadrado. Mas são várias profissões que se comunicam, que dialogam, que se respeitam, que se complementam. Todas com objetivo comum, o resgate e a manutenção da saúde do sujeito. E aqui eu trago alguns conceitos. Nós podemos, aos poucos, ir dialogando, trazendo para a nossa formação. Sempre lembrando que aprender é um processo contínuo da nossa vida.
Então, o fato de você ter feito uma graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, não quer dizer que você saiba tudo o que você não tem que aprender. Ao contrário, aí é que nós percebemos o quanto nós temos que aprender. Aprender conosco mesmo, aprender com nossos erros, aprender com os outros, aprender com a vida, aprender com as experiências vividas e aprender, sobretudo, com as experiências compartilhadas no nível da coletividade. Então, nesse sentido, eu vou trazer alguns conceitos que nós vamos agora aprendermos juntos. E aí eu falo da comunicação. Comunicação, uma palavra derivada do latim, comunicare, que significa partilhar, participar algo, tornar comum. Será que muitas vezes, na arte do cuidar, nós partilhamos com a família o cuidado que nós estamos prestando ao seu ente querido? Será que muitas vezes nós permitimos à família partilhar conosco seus anseios? Partilhar suas angústias? Será que muitas vezes, nesse processo de cuidar, nós nos permitimos e permitimos à família participar deste cuidar realmente, ativamente? Então fica uma interrogação. Porém, a comunicação, ela deve ser também uma metacomunicação, ou seja, ela ir além da escrita, da falada, né, e dos sinais. Metacomunicação é aquilo que está nas entrelinhas. Mas para que eu possa compreender o que alguém disse, ou seja, o dito que não foi dito, mas que está nas entrelinhas da fala, eu tenho que me permitir ter tempo para ouvir o outro, ter tempo para sentir o outro, ter tempo para tocar a alma do outro. Senão não existirá essa comunicação, nem esta metacomunicação. Mas no dia a dia que nós vivemos, numa sociedade extremamente capitalista e competitiva, trabalhando em uma instituição onde nós temos que seguir normas e rotinas, muitas vezes sobrecarregado de pacientes para cuidar, muitas vezes sobrecarregado de trabalho burocrático, o que muitas vezes nos leva a nos desviarmos da essência da nossa profissão, que é o cuidar. Será que nós temos um tempo para esta comunicação, para este partilhar? Para esta metacomunicação? Também, para que eu possa me comunicar bem, se faz necessário que eu tenha competência cultural. Madeleine L'Ange, que foi a primeira enfermeira antropóloga que se tem conhecimento, quando ela criou a teoria transcultural do cuidado, ela criou sempre pensando que o cuidar também, ele deve ser um cuidar que respeite as crenças e valores do outro, os saberes, crenças e valores do outro. Então ela dizia, o enfermeiro tem que saber fazer a negociação cultural e não chegar a impor o seu saber sobre o outro. Nisso, Madeleine L'Ange, ela já estava abordando sobre competência cultural na arte do cuidar. E o que seria competência cultural? É uma combinação de conhecimentos, de atitudes, de habilidades que são necessárias para a gente realizar um cuidado efetivo, um cuidado compreensivo, sobretudo um cuidado respeitoso. Quando eu falo aqui um cuidado respeitoso, eu estou me referindo muito à questão do respeito à família, do respeito à dor da família, do respeito ao sentimento da família e do paciente, de maneira compatível com as crenças e práticas culturais de saúde do usuário e no idioma de sua preferência. Então, quando nós nos debruçamos sobre a teoria transcultural do cuidado, nós vemos um exemplo que a própria Madeleine L'Ange ela traz. Quando ela diz que observou em um hospital nos Estados Unidos que internaram uma criança indígena e a criança não conseguia dormir, chorava muito. E aí ela pediu a autorização ao hospital e solicitou a mãe índia, perguntou para a mãe índia por que ela achava que a criança estava chorando. E a mãe relatou que a criança não conseguia dormir naquele bercinho do hospital. E aí ela autorizou a mãe trazer
a redinha da criança. Quando a mãe trouxe a redinha da criança, a criança realmente conseguiu dormir e parou de chorar. Ou seja, era o costume cultural daquela criança em dormir em uma rede. Muitas vezes, no corre-corre do dia a dia, na ânsia de prestar um cuidado puramente técnico, procedimental, normativo, nós esquecemos de ver as questões culturais do nosso paciente, da nossa família. E aí vem o conceito freiriano de amorização. Freiriano, Paulo Freire, ele sempre falava da questão da educação, que a educação é uma luta, que a educação é amor, que a educação é um ato de politização. Então, para Paulo Freire, a amorização é quando o educador proporciona condições de ensino-aprendizagem das quais as pessoas possam ter acesso ao conhecimento, mas de forma livre, sem se sentirem obrigadas, oprimidas, mas livres para descobrir a verdadeira vocação. E aí eu sempre pergunto, quando eu dava aula para enfermagem, o curso de enfermagem, eu perguntava muito para meus alunos de enfermagem. Hoje, como eu sou professor do curso de medicina, eu faço essa mesma pergunta para os alunos de medicina. Vocês estão fazendo medicina porque vocês amam a profissão, porque vocês querem ser profissionais da vida, ou por uma questão de status quo e para poder ganhar mais dinheiro? Reflitam sobre o verdadeiro motivo pelos quais vocês desejaram fazer medicina. Né? É importante que a gente descubra qual a verdadeira vocação. E aí, quando se fala em amorização na educação, é justamente você possibilitar ao outro o desenvolvimento deste pensar crítico, para que ele se torne livre para criar, para escolher, para participar efetivamente das suas vidas, conhecendo e assumindo seu papel no mundo, por meio da afetividade e do respeito. A partir daí, ele começa a desenvolver suas potencialidades, porque ele passa a compreender que o saber é um saber coletivo e que deve ser compartilhado. E que as suas potencialidades, somando aos seus saberes por meio da palavra e da ação, irá torná-lo um agente de mudança social. E é isso que todos nós devemos ser, agentes de mudança social. E no processo de cuidar, nós devemos também possibilitar ao paciente e à família esse espaço de afetividade, esse espaço de diálogo, esse espaço de escuta, esse espaço de fala, deixando livres para conhecer e assumir o seu papel no mundo frente àquela situação de desequilíbrio orgânico ou de dor da qual estão vivendo. E a amorização, sobretudo, é a arte de prestar um cuidado com afetividade e com respeito. Por fim, vem a interprofissionalidade. Então, interprofissionalidade é você desenvolver uma prática coesa entre profissionais de diferentes disciplinas. Mas para que exista interprofissionalidade, é importante, se faz necessário, não só importante, que esta seja antecedida pela educação profissional. E a educação profissional é muito mais do que colocar alunos de cursos diferentes dentro de uma mesma sala de aula para estudar uma mesma disciplina. E isso não é educação interprofissional. Só será educação profissional se dentro desta disciplina o aluno aprenda sobre o outro, sobre si, e como o saber do outro complementa o seu dentro daquela disciplina. E que a partir daquele momento formativo também se desenvolva a arte de saber respeitar o saber fazer do outro. Aí sim, é educação interprofissional. Porque algumas pessoas na universidade acham que a educação interprofissional é colocar alunos de enfermagem, medicina e nutrição dentro de uma sala para estudar anatomia. Só que dentro desta sala e desta disciplina, o professor diz, isso aqui o enfermeiro não precisa aprender, é importante só para o médico. Isso aqui não é importante para o nutricionista. Ou seja, não existe uma compreensão de que os saberes são importantes para todos, que todas as profissões são importantes, que os saberes se complementam. Partindo deste princípio da interprofissionalidade, da amorização, aí vem o cuidado. Como eu já falei anteriormente, o cuidado pressupõe uma ação permeada pela relação humana. Ou seja, não existe cuidado
sem o diálogo, sem o respeito, sem o toque terapêutico. Ele deve trazer implícito em seu ato cuidativo a amorosidade, o respeito e a estética em suas ações. Então, isso compõe este cuidar, esta ação permeada pela relação humana. Ou seja, não é apenas você chegar e passar uma sonda vesical, não é porque foi prescrita. Não é apenas você chegar e passar uma sonda nasointeral. Não é apenas você chegar e fazer um curativo. Não é apenas você chegar e puncionar uma veia. Não é apenas você chegar e colher uma gasometria. Não é apenas você chegar e colocar um catéter de O2. Todos esses procedimentos são importantes, mas eles serão procedimentos plenos se eles forem antecedidos pelo diálogo, pelo processo de amorização ao paciente, pelo processo do toque terapêutico, pelo processo do respeito à vida humana. E que ali não é apenas um objeto de manipulação, mas é um sujeito que está ali esperando por um procedimento, mas que ele tem sentimentos, ele tem ânsias, ele tem angústia, ele tem uma história de vida. Ele precisa ser ouvido, ele precisa ser respeitado. Cuidado pela sua característica relacional, como eu já falei, transcende ao ato de fazer procedimento. Ele não se desenvolve ontologicamente, e aqui eu trouxe apenas para o universo do enfermeiro, mas serve para outros profissionais da área da saúde. Se este não souber reconhecer que o ser cuidado, pessoa, família ou comunidade, tem sua própria leitura do mundo a partir dos sentidos e significados tecidos nas suas relações sociais. Esses significados, essa significância, que quer dizer sentido na fenomenologia, são permeados por suas crenças e valores culturais. Daí a importância da competência cultural, os quais determinam seu enfrentamento frente aos processos de adoecimento biopsicossocial. Ou seja, a forma como o indivíduo, a família e a comunidade vai perceber e vai desenvolver o autocuidado e o enfrentamento aos processos de adoecimento, isso é inerente às suas crenças. Isso é inerente à sua visão de mundo, à sua leitura de mundo. Isso é inerente aos significados e significâncias que ele teceu durante toda a sua vida nas suas relações sociais, tanto no ambiente micro, que é o ambiente familiar, como no ambiente macro, que é o ambiente social comunitário. Aqui eu trago algumas referências, se alguém quiser aprofundar depois. E aqui eu trago uma foto de um trabalho, de um projeto que nós desenvolvemos no Quilombo Mutu. A professora Clodeni, que está aqui presente, participou deste projeto. É um projeto na área de educação e saúde, que é a minha linha de pesquisa. E com as comunidades tradicionais, no caso aqui, quilombolas do Mutuca, nós reaprendemos que o cuidar deve ser sempre precedido pelo diálogo, porque nós aprendemos muito com as mulheres quilombolas nas rodas de conversa. Que o cuidado deve ser precedido pela amorosidade, pela questão do afeto e do respeito. Que o cuidado ele deve ser um ato interprofissional, cuja circularidade de saberes e fazeres constrói socialmente a saúde. Então, esse projeto nós desenvolvemos durante 2 anos no Quilombo Mutuca, nos possibilitou cada vez mais compreendermos que o cuidar e o cuidado na área da saúde e o processo educativo em saúde, ele não acontece e não é eficaz se ele não tiver em seu corpus a materialidade dessa tríade: comunicação, amorosidade e interprofissionalidade. Obrigado pela atenção e agora eu me coloco à disposição para quem quiser questionar, perguntar, pode não aceitar o que eu falei, enfim, nós estamos aqui para aprendermos juntos, tá? E dialogarmos, sobretudo, sobre o nosso modo de ser no mundo, nosso modo de cuidar no mundo, nosso modo de sermos realmente profissionais humanizados no mundo. Obrigado pela atenção. Olá, professor. Nossa, a gente que agradece, a gente fica assim escutando e refletindo, né? Tudo que você fala e muito bom, gostei muito. Coloca aqui, não sei se tem alguma pergunta aí no chat, as auxiliares do ambiente virtual. Olá, boa noite. Até o momento não temos perguntinhas.
Foram palavras muito esclarecedoras para todos. Sim. Professor Neudes, então aproveita o momento. Vamos conversar um pouco mais. Eu gostei muito da questão da... Tanto é que, assim, eu estou vendo aqui o chat dos meninos no WhatsApp e falando essa questão da reflexão. Falei, professor Neudes é muito reflexivo, ele nos faz pensar. Então, sinta-se à vontade para dar continuidade. Então, professora, a professora Closeni levantou a mão. Professora Closeni, quiser falar, depois eu falo. Professora Closeni? Oi. Nilson, eu queria te perguntar o seguinte, como colegas que somos, eu preciso atender a porta aqui um minutinho, como colegas que somos, trabalhando na enfermagem, né? Hoje membro do mesmo grupo de pesquisa, envolvidos no processo, num projeto de extensão, né, de educação em saúde na Hanseníase, eu gostaria de te perguntar qual é a reflexão que você faz para os nossos futuros médicos e enfermeiros, né? O que seria cuidar com amorização das pessoas acometidas pela hanseníase? A hanseníase, ela é uma doença, como várias outras, que ela traz, além do sofrimento físico, ela traz o sofrimento psicológico e social causado pelo estigma que muitas pessoas ainda têm com relação aos portadores de hanseníase. Cuidar dessas pessoas dentro da dimensão da amorosidade freiriana é, sobretudo, reconhecer que essas pessoas, elas são muito mais do que uma classificação de um tipo de hanseníase, se é bichoviana, se é paucibacilar, se é multibacilar. Mas elas são pessoas que, apesar da hanseníase, elas têm uma história de vida, elas têm um sentimento, elas estão vivendo naquele momento da doença, que esse sentimento e essa visão que elas têm de si própria, de si e do outro, com relação a elas, nesse processo de adoecimento, deve ser escutado. Porque, como nos ensina a psicanálise, quando nós abrimos o espaço da escuta e o espaço da fala, a fala no sentido aqui das narrativas, que narrativas é diferente apenas de uma fala seca e solta. Narrativas é a expressão do que eu sinto, do que eu vivo. Essas narrativas dessas pessoas, elas vão curar as feridas da alma. Elas vão limpar os lixos mentais. E o que são os lixos mentais? É tudo aquilo que nos causa sofrimento psíquico, pela incompreensão do outro, pelo preconceito do outro e pela ignorância do outro. Porque o preconceito e a incompreensão e a falta de amor para com o próximo é outra coisa senão frutos da ignorância, da ausência de conhecimento. Da ausência de conhecimento de si, da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade e do seu inacabamento enquanto ser no mundo. Então, o que eu sempre falo para os alunos de medicina é que muito mais do que ser prescritores de medicamentos e realizadores de procedimentos técnicos, eles devem ser educadores em saúde. E como dizia Paulo Freire, o verdadeiro educador em saúde é aquele que está aberto ao diálogo, à fala e à escuta. E nesse processo de diálogo está presente a questão do afeto e da amorosidade. E a mesma coisa eu reporto aos nossos futuros enfermeiros. E isso eu digo assim por uma experiência que eu estou vivendo agora, que eu estou com um irmão grave, internado em um hospital, e eu estou nesse movimento, indo sempre no hospital, porque dando suporte à família, ao meu irmão, meu único irmão, e sentindo na pele como a formação, em pleno século XXI, não só dos médicos, mas também dos profissionais de enfermagem, ainda é uma formação seca, fria, técnica, normativa, prescritiva e regulatória. Porque eu vejo a forma como eles abordam a família. Eu vejo a forma como eles, o desrespeito que eles têm pelo sofrimento do outro. Pelo meu próprio sofrimento. E olhe que eu sou um profissional da saúde. E eu chego no hospital e às vezes eu sou recebido por colegas da enfermagem de uma forma tão seca e tão bruta que aquilo me causa um impacto muito grande. E às vezes eu me pergunto, como docente de enfermagem também,
como que está a nossa formação? Onde que está o olhar do nosso colega com relação ao outro, ao sentimento, à fragilidade da família que está com o ente querido ali internado? Quer o cuidar verdadeiro, quer a essência desse cuidar, né? Então, nós precisamos mais, na formação de enfermagem, não nos preocuparmos somente em preparar os enfermeiros tecnicamente, mas, sobretudo, em trabalhar a questão da sensibilidade, da humanização. Sobretudo, trabalhar a questão terapêutica. E, como diz Yves Leloup, fazer terapia ou ações terapêuticas são ações que transcendem o físico. São ações que necessitam de amor, de empatia, como a professora está colocando aqui. Então, eu vejo por essa perspectiva, professora Closeni. E a senhora sempre vê a minha fala no grupo de pesquisa com os alunos de medicina, e também tem alunos de outros cursos, né? Quando eu sempre abordo a questão do diálogo, que toda ação na saúde deve ser precedida pelo diálogo. E diálogo é possibilitar espaço de fala e escuta, nesse sentido. Acho que o Danilo está com a mão levantada. Muitíssimo obrigada, professora Closeni, pela contribuição, e eu passo a palavra para o Danilo. Oi, boa noite. Eu só queria fazer um comentário bem a respeito sobre essa questão de você se apresentar para o paciente, sabe? De você dizer o que você vai fazer, como isso é importante na educação dos alunos, né? Essa semana, eu aqui na residência, tinha um paciente de cuidados paliativos que ele estava aos meus cuidados, né? Então, eu fui para atender o paciente, para ver o paciente, e aí tinha 2 alunos de medicina lá fazendo a avaliação do paciente. E aí, como eles estavam lá, né? Aí eles falaram, você vai fazer alguma coisa no paciente? Eu falei, não, como vocês já chegaram aí, já estavam aí primeiro, né? Então, vocês podem continuar. Quando vocês terminarem, eu dou início ao que eu tenho que fazer com o paciente, a minha avaliação e minha intervenção. Aí eu fiquei aguardando, eles fizeram a avaliação, aí eu cheguei no paciente e nisso eles estavam iniciando, fiquei bem umas meia hora esperando, mas eu fiquei lá porque também estava conversando com outro paciente que era meu, que estava lá do lado, fiquei batendo o maior papo. Daí, quando eu comecei a atender o paciente, eles perguntaram se podia participar, né? Eu falei, pode sim, tranquilamente, pode ficar de olho. Aí eu cheguei no paciente e falei, oi, seu João, boa tarde, é Danilo, fisioterapeuta, que eu vim sempre aqui perturbar o senhor. Aí comecei a conversar com o paciente. Aí um deles parou assim e falou, nossa, você fala assim com todos os pacientes? Eu falei, sim, eu falo. Aí eles, mas mesmo com os pacientes que estão em sedação, eu falo bem assim, sim, eu falo, é um ser humano que está aqui, né? Podia ser alguém que eu gostasse muito, ou qualquer outra pessoa, sabe? Independente de que seja é o amor de alguém que está aqui. Então, assim, é importante, né, a gente ter esse cuidado. E eles saíram, assim, acho que com uma outra visão, né? Desse momento que eles tiveram. E foi, assim, maravilhoso. Tudo bem, Danilo. O paciente, mesmo estando sedado, ou mesmo que ele esteja em coma, o último sentido que desaparece no ser humano é a audição. Então, eu sempre falo para os meus alunos, se você tem uma pessoa que está em coma, sempre chegue no ouvido dessa pessoa e fale no ouvido que ela é importante, né? Que ela volte, que as pessoas o amam. Então, isso que você faz é importante e necessário. Só um minutinho. Mais alguma pergunta, Diane? Sim, da Ana Raquel. Pode falar, Diane. Ana Raquel perguntou assim, a amorização se relacionaria integrante dos cuidados paliativos? Só aguardar um instante, professor Neudson, eu acho que está numa ligação. Deixa eu aproveitar, a Rosane, só para colocar uma contribuição dentro do que ele falou. Sim. Eu já tive uma experiência na clínica médica, quando eu ainda estava no hospital, com uma paciente com em relação à questão da audição, né? E a paciente já não tinha monitor que a gente pudesse colocar que funcionava. E na época tinha um rapaz que trabalhava no setor de engenharia clínica, ele chegou lá, chamei para trocar, falei, olha, por mim, eu pegava tudo isso, o monitor, jogava tudo fora, tudo uma porcaria que só. Ele falou, mas olha a marca do monitor, né? Eu disse assim, professora, por que a senhora não tenta
conversar com a paciente. Né? Eu tenho observado que quando os pacientes estão em coma, assim, muito, em situações de muita complicação clínica, né, parece que os equipamentos passam a dar interferência. E eu acho que eles sofrem influência energética, né, do campo energético da pessoa. Eu falei, mas será que esse cara está certo? Eu falei, bom, não paga nada, né? Aí ele falou, vou dar 5 minutos para a senhora e eu volto. Eu fui lá, fiz exatamente isso que o Neuza está falando. Ô, dona Maria, eu sei que é ruim estar nessa situação, né, mas é o que a gente precisa de fazer para estar tentando estabilizar a senhora, como a senhora não está em condições de respirar. Tem um pouquinho de paciência, né? Ajuda a gente, que a gente vai ajudar a senhora. Se a senhora se acalmar, tudo vai dar certo. Agora a gente precisa de colocar um aparelho na senhora, para isso. Conversei, passei, fui lá, deu 5 minutos certinho, ele entrou. Ele entrou e falou, agora posso arrumar o aparelho? Eu falei, posso. Pegou o aparelho, foi lá, colocou o aparelho, tim, funcionando direitinho. Eu falei, nossa, cara, que milagre, né? Você trouxe também você trouxe um outro aparelho. Eu falei, não, professor, é o mesmo aparelho que estava aí desde o início. O que resolveu não foi o aparelho, foi a conversa com o paciente. Eu vejo que, às vezes, a gente está muito falando, né, achando que a pessoa não está conectada, né, e ela está escutando tudo, né? Tudo. Uma outra paciente, a gente falava assim, como é que é? A bomba de fusão, né? A bomba de fusão, olha a bomba. Quando ela saiu do coma, eu, corre a bomba, que bomba, dona Benedita? A bomba, eu ouvi, a bomba de infusão. Então, a gente tem que ter realmente cuidado com o que a gente fala. A professora Inês, ela é professora de saúde coletiva, que bom, professora. E ela fala assim, sinto muitas vezes que o nosso conhecimento na área de saúde coletiva é visto como uma disciplina letiva ou opcional, e não como uma ciência, que também se ocupa das questões sociais, antropológicas, dentre outros. Grande verdade, professora. Eu também dou aula na saúde coletiva, mais especificamente eu dou aula de educação em saúde, que também traz em seu bojo questões sociais, questões antropológicas, e eu vejo essa desvalorização, falando agora da Faculdade de Medicina, com relação à saúde coletiva, né? Mas isso é algo que nós vamos ter que, aos poucos, ir plantando essa semente, principalmente nos estudantes de medicina, e que eles valorizam muito as práticas hospitalares, né? E mostrando para eles que muito mais do que curar, porque o hospital muitas vezes é um ambiente que vira um ciclo vicioso, a pessoa adoece, vai para o hospital, é tratado, volta para casa, adoece de novo, se não houver um trabalho de saúde coletiva, de prevenção de doenças e promoção da saúde, dentro de uma perspectiva antropológica social. Ana Raquel pergunta se a amorização se relacionaria integrante dos cuidados paliativos. Com certeza, né? Cuidados paliativos, ele tem uma finalidade ímpar, é possibilitar aquela pessoa que tem um prognóstico reservado, nós dizemos assim, que ela tenha um mínimo de qualidade de vida, que ela tenha qualidade de vida, inclusive no momento da sua passagem deste mundo material para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, os cuidados paliativos, eles têm que ser repletos de amor, porque não adianta você estar prestando um cuidado paliativo a uma pessoa se você está focado só na questão técnica. Porque, sobretudo, você tem que passar para essa pessoa que está ali afeto, amor. Ela tem que se sentir amada, é importante. Ela tem que sentir que aquele momento dela é um momento digno, um momento de respeito. Então, mais do que tudo, cuidados paliativos requer a amorização. Era o que tinha aqui no chat, professora. Danilo levantou a mão. Por favor, Danilo. Acho que é Danilo ou foi a professora Rosane. Tem 2 mãos levantadas aqui. Perdão, é porque eu ia sair, porque eu tenho que sair. Eu ia fazer um outro comentário a respeito disso, do que a gente fala para os pacientes também, né? Que foi um outro caso, assim, que eu fiquei de cara. Era um paciente HIV positivo, ele não fazia o uso de todas as medicações dele da forma correta e ele acabou sendo acometido pela neurotoxoplasmose, né? E aí, então, ele ficou em um estado bem vegetativo. Então, eu vi ele, tipo, ir a óbito e reviver na minha mão várias vezes. Isso tudo, assim, não chegou a ir a óbito, mas ficar ruim mesmo de eu
pensar, poxa, amanhã eu vou chegar e ele não vai estar aqui. E era sempre assim, ia eu e meus colegas da minha equipe, né, sempre com o maior cuidado e tudo mais. Então começaram e estavam dando o medicamento para o HIV para ele. Então assim, ele começou a apresentar uma melhora significativa e tipo assim, ele entrou em cuidados paliativos, saiu dos cuidados paliativos e foi para casa. E o interessante da história dele é que ele falou bem assim, eu sei de tudo, eu escutava tudo, eu lembro de tudo, eu sei quem me tratava mal, eu sei quem me tratava bem. Então, assim, eu fiquei de cara. Eu falei, meu Deus do céu, que, que história assim incrível, 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 incrível. E toda vez quando a gente chegava da equipe para visitá-lo, no dia do aniversário dele, a gente foi lá dar os parabéns para ele, ele sempre ficava radiante quando via a gente, porque ele era sempre bem tratado pela gente, né? Sempre bem cuidado. E assim, é mais um fator importante, né? De a gente estar trabalhando mais essa questão da humanização desses pacientes, o cuidado. O respeito, né? O afeto. Sim. E o toque terapêutico. Sim. Quando você toca alguém de uma forma amorosa, você passa energia positiva para essa pessoa. Quando você toca alguém desejando que essa pessoa se sinta bem, por mais angustiada que ela esteja, ela vai acalmando. Então, o toque terapêutico é extremamente importante, né? E o toque terapêutico é um processo de amorização. E o próprio nome já diz, é uma terapia, é uma terapêutica. Então, cuidar, quer seja fisioterápico, principalmente o cuidado fisioterápico, que mexe muito com as mãos, toca muito. Então, deve ter esse toque que transcenda apenas o toque técnico, né? Mas que seja um toque realmente humano. E um toque que não toque só o membro superior ou inferior, mas um toque que toque a alma. Então, isso é algo muito importante. Professora Rosane? Sim, só pegando o gancho que a Ana Raquel comentou da questão dos cuidados paliativos, né, e que o professor Neudson comentou da questão da amorização, do respeito à vida humana, me fez lembrar de uma live que eu assisti esses dias do Hospital do Câncer, Barretos, que lá tem uma ala, né, que os pacientes, quando eles entram em cuidados paliativos, eles passam para uma outra ala. E o que essa médica ela dizia? Que ali, aquela transição que o paciente saiu de uma ala e foi para essa ala que os profissionais lá sabiam que eram cuidados paliativos, mas ali a equipe tinha que tratá-los também com muito mais respeito, né? Com essa questão que você falou aí do respeito da vida humana, né? Não é porque ele estava naquela ala que os cuidados tinham encerrado, né? Que essa questão do amor, de fazer a vontade deles. Então, assim, com essa fala sua, Neudson, me fez lembrar dessa realidade que eu achei até uma realidade bonita, né? Porque a gente que já teve na família um familiar com câncer, a gente acha que quando o médico fala não tem mais jeito, que acabou. Isso não acabou. Ele está escutando, como vocês mesmos deram relatos aqui, né? Então, assim, eu vejo que nós da enfermagem, nós da área da saúde, e a gente tem alunos aqui, né, até mesmo os nossos alunos do projeto, é muito importante essa reflexão que veio para esse último evento do ano do nosso projeto, que essa questão de frieza, né, que tem se falado muito, não é porque você é enfermeiro que você já está cansado de ver pacientes, né, que vão a óbito, né, que você não vai atender a família, escutar a família. Então, assim, eu agradeço muito, professor Neudson, não estou encerrando ainda o evento, mas foi uma reflexão, assim, para realmente a gente procurar pensar, né, principalmente os que estão chegando agora na profissão, que a gente precisa, que eles precisam fazer a diferença, né? E como diz mesmo aí, as pessoas lá da década de 60, de 70, eles estão indo, mas estão chegando novos profissionais da saúde,
né? Eu fiquei muito emocionada aqui, gaguejei muito na minha abertura, quando eu vi aqui Closeni Soares. Gente, a professora Closeni foi minha professora de saúde clínica médica. E agora eu tenho aqui Tiago, Ana Raquel, né, Edson, Loiane, meus alunos, né? Professor Neudson, lá da UFMT, ao qual eu sou egressa, a professora Closeni está ali, né? Então, assim, esse é o nosso papel, né? De passar para os nossos alunos, esses que estão vindo, e fazer, né, chacoalhar a gente, frieza não. Né? Um dia seremos nós que vamos ser cuidados, como agora o professor Neudson falou, que ele está vivendo esse lado de acompanhante, de familiar. A gente viu que ficou ruborizado. A professora Closeni comentou que agora ele está vivenciando essa situação. Então, assim, a gente espera mesmo que esses projetos de extensão, esses encontros que a gente tem aqui, que a gente consiga passar, né, para os nossos alunos, os nossos colegas de grupo de pesquisa, de grupo de extensão, de fazer essa diferença, né, de dar essa atenção, a nossa humanização mesmo. Eu gosto muito da palavra a empatia, né, da gente se colocar no lugar do outro. Então, não quero falar muito, porque senão fico demais. Diane, é com você. Mais alguma coisa, Diane? Todas as dúvidas já foram esclarecidas, perdão. E é isso. Muito obrigada. Tá joia. Então, professor Neudson, eu que agradeço, Diane. Se não tem mais nenhuma pergunta, eu passo a palavra para o senhor para fazer as suas considerações. Closeni, beijo grande, viu? Muita saúde para você. Bom, Obrigada, Rosane. Foi um prazer imenso te reencontrar aqui. Só não pode falar quando que você foi minha aluna, hein? Aí é proibido. Tá certo. Tá bom, tá joia. Prazer. Eu quero deixar apenas como considerações finais que nós, enquanto docentes, devemos sempre refletir sobre que formação nós estamos dando aos nossos alunos. Será uma formação somente técnica ou será realmente uma formação humanizada? Devemos refletir, enquanto docentes, se nós temos essa relação de amorosidade enquanto educador. Devemos refletir que enfermeiros nós queremos formar para esta sociedade competitiva, muitas vezes desumana e neocapitalista. Devemos refletir sobre que cuidado realmente é importante e necessário no milênio em que as pessoas estão se tornando um lobo para as outras pessoas, como dizia Hobbes, onde o ser humano não confia mais no outro e não acredita mais no outro. E tudo isso leva a um processo de desamorização. Então, que nós, docentes, pensemos na nossa formação, que nós estamos formando os nossos futuros enfermeiros. E que também os alunos pensem que enfermeiro eu quero ser. Que enfermeiro, que cuidar eu quero prestar. Né? É importante que nós reflitamos sobre isso. E, sobretudo, que nós reflitamos que nós somos seres vulneráveis, que nós somos seres humanos, e que nós devemos sempre aprender, como a professora Rosane, ter essa empatia, se colocar no lugar do outro. Hoje, eu sou o cuidador. Amanhã, eu poderei ser o ser cuidado. Então, nós temos sempre que trazer essa realidade quando nós vamos cuidar de alguém. Não deixar que o cansaço, que a sobrecarga do trabalho, que a injustiça salarial, ou mesmo que as relações interpessoais negativas, nos tornem apenas robôs reprodutores de técnicas. Que essas mazelas do cotidiano do trabalho não tirem de nós aquilo que nós temos de mais singelo e belo, que é a arte de saber amar. E o amor verdadeiro é aquele amor que transcende ao sexo, transcende ao interesse, transcende ao dinheiro, que é o amor ágape. E foi o amor que Jesus Cristo teve. E que nós somos chamados também a ter. Tá? Beijo, professora Rosane. Obrigado, professora Closeni. Obrigado a todos. Enfim, Nossa. A minha mensagem foi uma mensagem mais na questão da gente humanizar-se e amar o nosso ser cuidado. Obrigado. Tá joia. Muito obrigada, então, professor Neudson. Então, em nome do projeto de extensão Entardecer Científico, informamos que o credenciamento já está aberto, avaliação também
já deve estar sendo liberada. O certificado vocês receberão em breve por e-mail. Então, desta forma, toda a equipe da organização deste evento, em nome do acadêmico Tiago e de toda a sua equipe, desejamos a todos uma boa noite e muito obrigada pela presença. Um abraço, professores, Closeni, Rosa Botoso, professor Neudson, professor Inês. Muito obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau, Neudson. Tchau, obrigado, professora. Muito obrigada, participantes. Boa noite. Com certeza, faremos oração. Muito obrigada. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. Oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand be my guide. Your feet may fail, fear surrounds me. You never fail, and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace.
Vai começar agora?